Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um webinar da PHB. Hoje vamos estar falando aí sobre a nossa solução retrofit da PHB, do NoBreak Solar, certo? Gostaria de agradecer a presença de todo mundo aqui. Eu sei que não é fácil, né? O horário, tem gente que podia estar fechando a venda, podia estar entregando a obra, fazendo o projeto. Estamos todos aprendendo hoje, certo? O meu nome é Ivan, eu vou ser o moderador. Acompanha a gente hoje o nosso palestrante Rogério Pereira. Rogério, fica à vontade. Boa tarde, Ivan. Obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença de todos. Hoje nós vamos mostrar uma nova solução da PHB Solar, uma solução bem interessante, que é o NoBreak Solar Retrofit. Então vamos começar aqui a apresentação, que vamos dizer um assunto um pouco extenso. Vamos lá. Então, algumas semanas atrás nós lançamos o nosso inversor off-grid all-in-one, né, que tem controlador de carga, inversor, retificador, é tudo em um só produto. E hoje nós vamos focar nesse item aqui, tá? Que opera como no-break solar, solução retrofit. Então hoje nós vamos focar nesse modo de operação desse inversor off-grid. Só relembrando aqui alguns modos de operação do inversor. Então ele opera como um sistema off-grid, tá? Um sistema all-in-one. O que apresentaremos hoje será essa solução, que é o sistema de backup no-break, que aproveita a energia dos módulos de inversores on-grid já instalados. Com o uso do nosso seletor, nós conseguimos utilizar essa energia nos momentos de ausência de rede. Também opera com outro modo de operação, que foi explicado em um outro webinar, sistema CA mais FV, que você opera com a rede, mas sem injetar na rede, com módulos fotovoltaicos, sempre extraindo o máximo dos módulos fotovoltaicos, uma operação interessante. A linha MKS pode trabalhar em modo trifásico ou paralelo, tensões 220, 127 volts, e um dado bem interessante, aqui nós estamos operando ele como no-break, na ausência da rede, ele tem um tempo de transferência, tá? Ele fica, vamos dizer, em menos de 10 milissegundos, o inversor já assume a tensão de saída. Então, você é um UPS mesmo, você não detecta, vamos dizer, oscilações na rede, na transição da ausência de rede para a entrada do backup. Alguns dados interessantes, né? Então, temos as potências 5.000, 3.000 watts, tensões 220, 127, mas o mais interessante aqui desse item do datasheet seria essa tensão de entrada fotovoltaica, essa tensão de 500 volts CC. Essa tensão elevada de entrada fotovoltaica permite que a gente consiga operar e compartilhar os strings fotovoltaicos dos inversores on-grid, que mostraremos em breve. Aqui um resumo do modo de operação, tá? Como a gente falou ali no slide passado, ele opera como um controlador de carga. Então, dentro dele, ele tem em um único, vamos dizer, tem vários conversores internos. Então, operando como controlador de carga, ele converte a tensão CC do meu módulo fotovoltaico, carrega a minha bateria, tá? Limitando a corrente com os modos de operação corretos. Também opera como inversor. Ele converte os 48 volts da minha bateria, tá? Quando eu não tenho rede, converte para CA e alimenta minhas cargas prioritárias, tá? Opera também como carregador CACC, ou retificador. Quando eu tenho rede, eu posso carregar a minha bateria pelo ramo de rede. Então, ele converte de CA para 48 e carrega a minha bateria. Um dado bem interessante que vocês têm que notar aqui, esse inversor é diferente do inversor híbrido que todos falam, que o inversor híbrido tem esse fluxo de energia, então ele pode injetar na rede, tanto pelo módulo fotovoltaico, quanto pela bateria, ele pode injetar na rede. Nós escolhemos a solução, vamos dizer, detalhadamente a solução, porque a gente não quer que ocorra essa injeção na rede, porque aí eu não preciso fazer projeto com a concessionária. A concessionária, observando esse equipamento, eu só tenho o fluxo entrando no meu inversor. Então, isso
para a concessionária esse meu equipamento é uma carga, como se tivesse colocado um no break para operar, vamos dizer, na sua residência. Para a gente poder explorar as vendas dessa solução, nós temos que saber quais são as vantagens e desvantagens, tá, do sistema on-grid e off-grid. Tá? Então, a gente vai explorar essas deficiências, as desvantagens do sistema on-grid e off-grid para utilizar nossa solução para resolver esses problemas. Então, a vantagem do sistema on-grid. A principal vantagem do sistema on-grid é que toda a minha energia gerada pelos módulos fotovoltaicos é convertida de CC para CA, sincronizo com a rede, injeto toda a minha energia disponível nos módulos através do MPPT, alimento minhas cargas, se tiver excesso de energia, eu injeto na rede e tenho créditos. A grande desvantagem do sistema on-grid, mas é uma desvantagem que necessária, tá? É uma proteção de extrema importância, seria o antilhamento. Tá? O antilhamento, ele garante, tá? Pela NBR IEC 62116, ele tá por norma, quando ocorre uma falha de rede, quando eu não tenho rede, eu tenho que desconectar meu inversor em até 2 segundos. Tá? E essa desconexão é feita através desses 2 relés. Tá? Esses 2 relés em série para dar uma dupla segurança em minha proteção. Se você reparar aqui nesse diagrama de blocos logo abaixo, você vai ver que tem 2 DSPs, um master e o slave, o B, cada um controla um dos relés. Então, mesmo na falha de um desses 2 DSPs, eu ainda vou conseguir abrir e desligar o meu inversor, a minha saída. Tá? Porque assim, essa proteção é importante. Imagina que o eletricista vá na sua casa e desligue o disjuntor geral para realizar a manutenção. Quando eu realizo essa operação, o inversor tem que desligar em 2 segundos, porque senão ele vai continuar injetando na rede, alimentando todas as cargas, se tiver energia suficiente, pode causar danos ao eletricista e aos usuários. Quais são as vantagens agora do sistema off-grid? Tá? A grande vantagem do sistema off-grid é a independência total da rede. Então, estou completamente desconectado da rede. Mas para eu operar dessa maneira, eu tenho que pagar um preço. Eu preciso de um banco de baterias bem, vamos dizer, com uma capacidade bem elevada para que eu possa operar em dias nublados, como em 3 dias nublados, eu tenho que ter capacidade do banco suficiente para suprir esses momentos sem, vamos dizer, irradiação suficiente dos módulos fotovoltaicos. E a grande desvantagem do sistema off-grid é que o custo do meu armazenamento, vamos dizer, da bateria, dos bancos de baterias é elevado. Então, eu tenho que explorar essas 2 desvantagens que eu apresentei agora com a nossa solução para poder resolver, vamos dizer, e oferecer uma solução ideal para os nossos clientes. Então, aqui, voltando, aqui nós temos, então, um sistema on-grid, alimentando todas as cargas da rede, tá? Quando eu tenho energia suficiente nos módulos fotovoltaicos, o excedente vai para a rede. Aqui, quando ocorreu a falha de rede, tá? Todas as minhas cargas foram desligadas, tá? Eu fico sem energia na minha residência e meus módulos aqui praticamente não estão sendo utilizados. Imagina aqui que eu tenho 5 kW pico de módulo. Eu só vou utilizar aqui energia praticamente de 5 watts para alimentar a fonte auxiliar e o LCD do inversor. Então, estou desperdiçando essa energia. Então, na nossa solução para resolvermos esse problema, tá? Então, a gente desenvolveu, tá, essa solução. Quando ocorre a ausência de rede, tá, nós agregamos ao sistema um inversor off-grid, tá, e também o seletor fotovoltaico. O que o seletor fotovoltaico, que operação ele realiza? Na ausência de rede, tá, eu tenho aqui, é como se fosse um demultiplexador, tá? É uma caixa seletora, vamos dizer que eu entro com o módulo fotovoltaico e o inversor off-grid controla se os meus módulos irão para o inversor on-grid ou para o inversor off-grid. No caso da ausência de rede, para eu continuar utilizando os módulos fotovoltaicos, meu inversor off-grid comuta, tá?
a conexão desses módulos automaticamente para o meu inversor off-grid e ele começa a carregar a bateria e alimentar as minhas cargas prioritárias, tá? Um detalhe aqui, tá? Essas minhas cargas prioritárias, elas devem ser segregadas, tá? Separadas da minha rede. Então, apenas as minhas cargas prioritárias funcionarão aqui e não desligarão, tá? Porque se você dimensionar, por exemplo, toda a carga da casa, você vai ter que superdimensionar um banco de baterias. Então, essa hora de decidir as cargas prioritárias, você tem que fazer com ser um uso bem consciente, razoável para otimizar o seu sistema. Então, vamos fazer aqui, por exemplo, se eu tivesse 2 kW pico aqui de potência de módulo fotovoltaico, 2 kW de carga, toda energia viria do módulo fotovoltaico, tá? Ele converteria para 48 para CA e alimentaria minhas cargas, tá? Alimentaria todas as minhas cargas. No caso, e não consumiria nada da minha bateria. No caso, se a minha carga subir para 3 kW, e ainda eu tiver os 2 kW pico aqui dos módulos, eu utilizaria 2 kW para alimentar a carga, só pegaria aqui 1 kW do meu banco de baterias. Então, você pode ver que a minha autonomia do meu banco vai subir, tá? Vai aumentar, e também a vida útil do meu banco, que a minha descarga não está sendo tão profunda. Com o retorno da rede, o meu inversor off-grid vai detectar que a rede voltou, tá? Vai sincronizar aqui o bypass, ele vai realizar aqui um bypass internamente no inversor, tá? Um jumper aqui, ele vai ligar diretamente a entrada CA do inversor com a saída de backup, tá? E também, após alguns segundos, ele vai comutar o seletor fotovoltaico para alimentar de novo o inversor on-grid. Então, quando eu tenho rede, eu volto a utilizar os meus 2 strings da minha instalação já existente. Se os módulos tiverem energia suficiente, eu vou alimentar as cargas locais e também, ainda com energia fotovoltaica, eu vou alimentar as cargas e se tiver energia suficiente, posso até carregar o banco de bateria pela rede CA. Então, uma solução otimizada para você utilizar sempre o máximo dos módulos fotovoltaicos, tanto com ou sem rede. Um outro modo de operação interessante aqui, já o inversor off-grid, eu utilizando uma instalação que já tenha, por exemplo, PHB 8500, eu aqui estou compartilhando apenas um string, tá? Do inversor 8500, e nesse caso, diferente do slide passado, na minha saída, eu estou alimentando 2 cargas, tá? Então, a gente também, futuramente, vai ofertar um transformador isolador, 220, 110, eu vou alimentar minhas cargas prioritárias, tanto 110 volts CA, quanto 220 volts. Aqui temos um portão eletrônico, que é uma solicitação do cliente, com 220 volts, tá? Aqui o único cuidado que nós temos que tomar é que se os cabos de saída de backup eles forem alimentar cargas externas à residência que possam sofrer descargas atmosféricas, nós deveremos adicionar um DPS-CA, tá, na saída de backup para proteger o inversor quanto às outras cargas prioritárias. Então, aqui a gente agora vamos começar a explicar item a item da nossa solução. O seletor fotovoltaico, né? Então, como funciona o nosso seletor fotovoltaico? Eu tenho aqui o meu string de módulos fotovoltaicos conectados na entrada do meu string box. Na saída do meu string box, eu entro na entrada CC do meu seletor, tá? Quando eu tenho rede, o meu inversor off-grid, através dos terminais de controle, direcionam os módulos fotovoltaicos para o inversor on-grid. Na ausência de rede, o inversor off-grid desconecta esses módulos do inversor on-grid e liga no inversor off-grid. Só um comentário rápido aqui, o nosso seletor, então, já é
é uma solução, vamos dizer, que a PHB há anos já possui, tá? Desde 2016 nós já tínhamos nosso híbrido modular, o seletor CA mais FV, num projeto de PID na chamada 21, nós fizemos também um outro projeto, que é um seletor bateria e também fotovoltaico na entrada do inversor trifásico, bem interessante. Agora, em 2021, temos a solução mais compacta, apenas selecionando os módulos fotovoltaicos para o inversor on-grid ou inversor off-grid. Também foi tema de uma publicação que nós fizemos, tá, no SAI. Também, se vocês quiserem consultar, o link está abaixo. Agora vamos já para a instalação. Como que eu instalo e onde eu posso instalar a minha solução, né? Vamos começar pelo seletor fotovoltaico. Eu sempre vou ter que, vamos dizer, utilizar um string único, tá? Para conectar ao meu seletor. E o dado mais importante seria a minha máxima tensão, meu máximo VOC do meu string. Ele tem que ser menor que 500 volts CC, ok? Seguindo essas duas premissas, vamos aqui, temos dois casos, tá? Quando o string box é externo, já existe o string box na minha instalação, então eu coloco o meu seletor. Claro, para realizar essa instalação eu tenho que abrir a minha chave CC, aí na saída do meu string box eu ligo aqui no meu seletor, e aí o lado da conexão do inversor off-grid para um lado, inversor on-grid para o outro, claro, não esquecendo dos terminais de controle, para controlar automaticamente o modo de operação. Aqui um outro exemplo com o string box externo, tá? Um PHB 5000 DNS. Eu estou utilizando um dos strings, estou comutando com um inversor off-grid, ele instalado sempre depois do meu string box CC. Aqui um outro caso, tá? Claro, respeitando sempre um string e tensão menor que 500 volts, é quando o meu string box está integrado ao meu inversor. Então aqui eu tenho um exemplo, um inversor 5000 DNS com um string box integrado. Então, nesse caso, eu tenho que adicionar mais um string box 1 para 1 externamente, ok? O seletor logo após a conexão, depois fazer as duas derivações já citadas. Um outro caso, o inversor 8500 ms, que também já possui um string box integrado, da mesma maneira, eu tenho que adicionar o string box 1 para 1, tá? Antes do seletor e o seletor para o inversor. Nós também fornecemos em nossa solução um quadro CA com bypass. Para que serve esse quadro, né? Para fazer todas as conexões de rede e saída de backup e também a manutenção do meu inversor off-grid. Aqui no caso, eu tenho um disjuntor conectado diretamente na rede, um outro disjuntor que eu vou ligar na entrada CA do meu inversor off-grid, a saída CA de backup do meu inversor off-grid, eu ligo nesse ponto, e a saída das cargas de backup nesses outros dois conectores. Por que esse quadro CA, né? Ele facilita muito na manutenção e na operação do meu inversor off-grid. Caso ocorra falha do meu inversor off-grid, e você não tem aqui urgentemente, na casa do cliente, trocar o inversor, porque ele parou e minhas cargas pararam, eu mudo de posição a minha chave de bypass da posição normal, tá? Mudo para a posição 2, aí automaticamente, tá? Toda a minha carga de backup será alimentada diretamente pela rede, tá? Então isso aqui facilita na hora da falha do inversor para eu realizar um procedimento que eu não pare e rapidamente já recupere as minhas cargas prioritárias. Vamos agora para as conexões, né? Tá? Então, como eu disse, temos dois modelos, a linha MKS e a linha VM. Eu vou apresentar na sequência ambos. Então, aqui a nossa entrada CA é feita aqui desse lado superior, sempre terra, fase neutro, sempre cabos desenergizados, né? O terra eu conecto apenas nesse conector de entrada, tá? Ao lado inferior eu conecto as cargas de backup. Atenção, aqui nessa saída de backup,
Tá? Vocês têm que estar bem cientes que aqui eu tenho que ter um quadro separado da minha rede, tá? E esse quadro que você vai conectar em suas cargas que você quer que elas continuem ligadas na ausência de rede. Então aqui ele tem que ser desvinculado da rede, tá? Aqui é um quadro separado, essas cargas totalmente separadas da rede, para que eu possa alimentá-las corretamente na ausência de rede. Antes eu esqueci de citar, através de 2 parafusos, você vai soltar 2 parafusos do painel frontal, cuidadosamente puxar para baixo. Nesse modelo tem um conector RJ45, que você apenas vai desconectar e ficar livre o seu acesso frontal do inversor. Aqui na linha VM é muito similar, tá? A única diferença é que o conector é em linha aqui, tá? O conector CA. Também retirando os 2 parafusos, aqui eu vou ter 2 cabos, tá? Vou desconectar esses 2 cabos desse lado direito. Aqui eu já vou desconectar aqui no próprio painel frontal. Eu deixo reservado aqui meu painel frontal e começo a realizar minhas ligações. Aqui no caso da ligação de entrada CA, tá? Então, a entrada CA vai ser do lado esquerdo, nesses 3 terminais, terra, fase e neutro, ou fase-fase, dependendo da instalação. E na minha saída também eu vou ter a saída, tá, de backup, fase neutro ou fase-fase, também dependendo da minha instalação. Novamente, minhas cargas de backup elas têm que ser segregadas, tá, separadas da rede. Aqui um detalhe, quando nós trabalhamos com bateria, nós temos que prestar muita atenção, tá, e também tomar muito cuidado, que você está trabalhando aqui, tá? Claro, a nossa solução aqui, nosso banco de baterias tem tensão CELV, tá? Uma tensão segura, você colocando a mão, você não vai tomar choque, tá? É abaixo de 60 volts CC. Só que o grande problema aqui, diferente dos módulos fotovoltaicos, é que a bateria, vamos dizer, ela possui uma energia elevadíssima, tá, armazenada, tá? Ela é diferente do módulo fotovoltaico, quando você liga invertido, apenas circula a corrente de curto-circuito limitada, tá? Aqui, no caso, se aqui ocorrer um curto-circuito, tá? Pode ocorrer, vamos dizer, ferimentos graves, tá? E, vamos dizer, colocar em risco, vamos dizer, o integrador. A conexão das nossas baterias, tá? Nosso banco de baterias é sempre realizado com 4 baterias em série, tá? Você coloca aqui como se fossem os módulos fotovoltaicos, positivo com negativo, positivo com negativo, positivo com negativo. 4 baterias em série 12 volts, você vai ter 48 volts, tá? Para fazer a instalação aqui, você vai ter que utilizar todos esses cabos da bateria de 25 milímetros, tá? Que a corrente aqui é elevada, pode chegar até 100 amperes. Para você realizar essa ligação, primeiro você fixa o nosso interruptor seccionador na parede com as distâncias corretas entre inversor e interruptor, abre esse interruptor puxando por essa alça, tá? E vai conectar primeiramente o cabo de 25 milímetros positivo e o negativo nesses 2 pontos, nos 2 extremos, tá? O ponto central do fusível NH00, ele é desconectado. Depois, você com esse mesmo interruptor seccionador aberto, você vai conectar outro cabo de 25 milímetros com a entrada positiva de bateria do inversor e a negativa. Você vai medir a tensão aqui, se ela está correta, a polaridade, tá? Se está 48 volts e positivo, tá? Colocando o negativo do multímetro aqui, o positivo aqui, verificando essa polaridade e também conectando corretamente a polaridade na entrada do inversor. Você vai, com o interruptor seccionador aberto, vai conectar o polo positivo da bateria, depois o polo negativo da bateria e, por fim, conectar, fechar, empurrar para frente o interruptor seccionador. Tá? Aí o inversor já vai ligar pela bateria. Um outro detalhe que eu esqueci de citar é que quando você for para a solução para o no-break solar retrofit,
você também tem que colocar 2 cabos auxiliares de controle, tá? Então você vai vir com um cabo já com terminal oleal aqui, tá? E vai colocar um outro cabo positivo já fornecido, vai prender os 2 cabos no cabo positivo, igualmente no negativo. Primeiro o cabo de potência, depois o cabo de controle por cima, fixando com conexões bem firmes a conexão no inversor. Então, atenção máxima redobrada quanto à polaridade e também o manuseio do banco de baterias. Com a linha VM, também os mesmos cuidados, tá, devem ser tomados. Aqui na linha VM eu possuo um fusível de 80 amperes, tá, aqui no ramo da bateria. A conexão dos módulos fotovoltaicos, você pega, liga, vamos dizer, um string, passando pelo string box, verificando a polaridade, e aqui na parte central da linha MKS, você vai conectar, claro, cabos já com terminais, chave CC desligada do string box, conectar corretamente o polo positivo e negativo. Na linha VM, as minhas conexões, tá, serão realizadas do lado direito do inversor do meu string, tá? A entrada do string fotovoltaico no inversor off-grid. Aqui mostrando um diagrama de ligação geral da solução, tá? Um diagrama completo para vocês verem, terem um overview de toda a solução, de toda a instalação. Então, aqui nesse esquema, nós temos um inversor 5000 TDS, já com o string box integrado. Então, aqui ele tem 2 MPPTs. Como nós falamos nas regras anteriores, eu tenho que adicionar um string box, tá? Pois o string box está integrado ao inversor, eu preciso proteger o inversor off-grid na hora da comutação e quando ele opera no modo off-grid. Então, preciso adicionar esse string box 1 para 1. E aqui, na saída do meu string box, a conexão com a entrada do meu seletor, o cabo de saída do meu seletor para o inversor off-grid, cabo de saída para o inversor on-grid, do seletor para o inversor on-grid. Os cabos de controle também bem especificados, então vou vir com um positivo da bateria e 2 os extremos do meu contato seco de controle do meu seletor fotovoltaico. Aqui no aterramento nós temos o BEP aqui, a barra de potencialização aqui principal. Aqui nós vamos todos os terras conectados no BEP, tá, nesse barramento. O terra das cargas prioritárias que estão segregadas da rede, o aterramento vem direto para minhas cargas. A entrada CA do meu inversor off-grid, primeiramente passa pelo meu quadro de bypass, saída do bypass ligado aqui na minha entrada e também o terra vindo do BEP conectado na entrada do meu inversor off-grid. A saída de backup logo abaixo, ligado no meu quadro CA, e a saída para as cargas prioritárias do meu quadro separado, desmembrado da rede, tá? Aqui um outro esquema de ligação. Nós temos aqui, nesse caso, um inversor já com string box já externo instalado. Então, vocês vão ver logo na plataforma, sempre quando você botar um kit desse, vai vir um string box, que nem nesse caso você poderia retirar o string box, pois já existe um string box instalado no meu sistema. Eu coloco meu seletor, a saída da minha chave CC. Então, esse é o retrabalho, o meu retrofit que eu tenho que fazer, é colocar o seletor entre a saída do meu string box e o inversor, on-grid e off-grid, que temos o BEP também, mesma conexão de aterramento. A única diferença aqui é que nessa solução do quadro anterior, que aqui eu tenho o meu string box já instalado. Então, isso facilita e a minha cotação vai ser mais barata, que eu não preciso adicionar o string box.
Aqui um outro caso, voltando com o string box integrado, então tem que adicionar o string box 1 para 1, só que aqui eu estou utilizando o inversor para alimentar carga 127 volts. Então aqui eu vou ter que vir com uma fase e com o neutro aqui da rede, ok? Entrar no meu quadro, tá? Meu quadro com bypass, alimentar o inversor em 127, com terra também, e a minha saída de backup, tá? Vou ligar no meu quadro e alimentar minhas cargas, só que agora em 127 volts, tá? Aqui outro esquema de ligação já da linha VM, tá? Só mudam aqui alguns pontos de conexão, tá? Mas as 4 portas, vamos dizer, entrada CA, saída backup, entrada bateria e entrada fotovoltaica continuam as mesmas, tá? Vamos dizer, eu digo as mesmas no modo de operação. Aqui também mais um caso com o string box integrado. A única diferença são que meu conector CA aqui é em linha e a posição da minha bateria, vamos dizer, na parte central e o fotovoltaico do lado direito. Mas o modo de operação sempre é o mesmo. Acabou a rede, o meu seletor desconecta o módulo fotovoltaico do meu inversor on-grid e conecta no inversor off-grid. Retornou a rede, o inversor off-grid altera o modo, seleciona o módulo, o string fotovoltaico para o inversor on-grid, desconecta do inversor off-grid. Então, ele está operando aqui, ele opera como inversor off-grid, essa é a grande sacada de solução, ele opera como um inversor off-grid apenas na ausência de rede. Então, eu não preciso ter um banco, a minha descarga, vamos dizer, não é diária, tá? A minha descarga. Então, eu posso ter um banco de bateria bem menor para suprir a falta de energia e também eu tenho ganho do meu string dos meus módulos fotovoltaicos, que irá carregar meu banco na ausência e alimentar as cargas na ausência de rede. Aqui, para a gente entender um pouco o funcionamento da bateria, tá? Então, se a gente fizer aqui uma comparação da bateria, tá, com uma garrafa, tá? O meu volume total da minha garrafa corresponde à energia total em quilowatt-hora ou ampere-hora, tá, da minha garrafa. O líquido que eu extraio da minha garrafa é o meu depth of discharge, é a minha profundidade de descarga. Esse item é importantíssimo, tá? Que ele está relacionado com a vida útil da bateria, tá? Quanto maior a minha profundidade de descarga dos meus ciclos, menor a vida útil da minha bateria. O líquido restante da minha garrafa é o meu state of charge, que é o meu estado de carga de bateria, quanto que eu tenho ainda, vamos dizer, de energia na minha bateria. Nesse caso, nós temos 25% de DOD, 75% de SOC. Nesse caso, 75%, uma descarga mais profunda, 75% de DOD e 25% de SOC. Aqui, a minha corrente máxima é relacionada com o gargalo da minha garrafa. Então, isso aqui é só para dar uma visão resumida de como a bateria funciona e os seus termos usuais para vocês poderem dimensionar e entender o funcionamento. Aqui uma curva de DOD, tá? As curvas de vida útil da bateria. Então, aqui nessa curva é uma bateria de chumbo ácido. Tá? Então, aqui no meu eixo Y eu tenho o número de ciclos, meu eixo X eu tenho a profundidade de descarga. Tá? Então, para aplicações off-grid, nós geralmente trabalhamos com 20% de DOD. Tá? Então, aqui, todo dia, numa aplicação off-grid, nós descarregamos apenas 20% para a minha bateria durar um bom tempo. Aqui, nessa aplicação que estamos trabalhando hoje, nosso DOD já vai ser de 60%. Porque é uma aplicação apenas de backup, já mostraremos em breve. Aqui, quando eu tenho uma bateria de lítio, tá? Essa curva é um pouco diferente, tá? Aqui a minha capacidade restante no número de ciclos e aqui o meu número de ciclos. Essa curva foi extraída já com DOD fixo de 90%. Meu end of life dessa bateria, quando a minha bateria chega
no final de vida, ela tem 80% da sua capacidade inicial, que era 100%. Então, aqui, quando eu chegar no fim da minha vida útil, descarregando uma descarga agressiva de 90%, vou ter aproximadamente 4.000 ciclos. Futuramente a PHB também terá bateria de lítio-íon, mas agora nós vamos, na nossa plataforma, fornecer a bateria de chumbo ácido, que para as aplicações de backup ela é bem interessante, tá? E tem um custo, vamos dizer, razoável para essa solução, um custo também interessante. Como falamos anteriormente aqui, para dimensionar o meu backup de bateria, eu vou dimensionar o meu backup de bateria para a condição crítica, que é sem o sistema fotovoltaico, tá? Então aqui, vamos começar aqui, nós definimos 60% de profundidade de descarga. Quando definimos esse valor, eu vou ter um número de ciclos relacionado com esse DOD, aqui no caso, 250 ciclos eu vou ter aqui na minha bateria, tá? Eu poderia também até operar com DODs mais agressivos, de 80%, mas o meu número de ciclos iria reduzir. Então, com 250 ciclos, tá? Como que eu posso calcular mais ou menos a vida útil, simulando se ocorrer, por exemplo, 3 falhas de rede por mês, tá? E todas essas falhas com um DOD com uma descarga máxima de 60%. Então, eu tenho aqui os 250 ciclos, tá? Dividido por 3, eu vou ter 83 ciclos, tá? Totais, vamos dizer, que eu teria aqui da minha bateria, tá? Mês, tá? Dividido por 12 meses, eu teria 6,9 anos de duração dessa bateria, mas na prática, devido a, vamos dizer, a temperatura de operação e talvez, vamos dizer, ciclagens mais agressivas com DODs mais profundos, vai chegar, vamos dizer, a vida útil de 2 a 5 anos, pode variar do meu banco de baterias. A autonomia do meu banco aqui, para essa minha solução, aqui eu determinei para 4 horas e para uma carga de 1,5 kW. Então, aqui, se eu multiplicar aqui minha potência pelo tempo, 4 horas vezes 1,5 kW, eu vou ter aqui, eu vou precisar de 6 kWh de energia da minha bateria para atender essa demanda. Só que eu tenho que dividir pelo DOD, tá? Que senão aqui os 6 kW eu descarregaria minha bateria até 100%. Então aqui dividindo por 0,6, eu vou ter 10 kWh de energia disponível. Eu vou precisar de 10 kWh de energia da minha bateria para alimentar essas 4 horas de backup com essa carga. Dividindo 10.000 Wh por 48, eu vou precisar de um banco aqui de 208 ampere-hora. Aqui, então, para casar com o número de mercado, vamos utilizar 4 baterias em série 220 ampere-hora. Agora, para a gente agora considerar a vantagem, tá, do seletor e do string utilizado na hora da falta de energia. Qual é o impacto dele, o que ele traz de benefício para o meu sistema fotovoltaico? Porque no slide anterior nós mostramos apenas bateria, então seria um backup praticamente durante a noite. Agora, por exemplo, se a minha energia falta, vamos dizer, de manhãzinha, lá para 6 da manhã, e eu já estou começando a ter, vamos dizer, energia fotovoltaica disponível. Aqui um caso, um exemplo apenas, eu estou compartilhando um string com 9 módulos de 405 watts, tá? Então aqui eu tenho 3.645 watt-pico de módulo, tá? Claro, o meu banco de baterias já definimos, 220 ampere-hora. Então, agora nós vamos verificar quanto que o meu string vai colaborar para a autonomia e para a duração do meu banco. Então, aqui, fazendo uma conta simples, né, eu tenho 5, vamos supor aqui que nesse dia eu tenho 5 horas de hora sol pico, tá, vezes a minha potência, vezes o performance ratio de 0,8. Vamos dizer que eu tenho disponível só nesse string 14,58 kWh, tá? Se eu pegar, então essa energia que eu posso extrair dos módulos fotovoltaicos disponíveis nesse dia. A autonomia da minha bateria,
tá? Eu tenho aqui 220 ampere-hora vezes 48, eu tenho 10,56 kWh de energia de bateria, tá? Vezes 0,6, que é o meu DOD, que eu só vou descarregar até 0,6, tá? Então, eu vou ter aqui 6,33, tá, kWh disponível de energia da minha bateria. Tá? Se eu somar aqui a minha energia da bateria mais energia fotovoltaica, então se eu somar 6,33 kWh mais a energia do meu string fotovoltaico, eu vou ter 20,9 kWh de energia disponível. Dividido pela minha carga, eu vou ter 13,9 horas de autonomia. Então, quando você utiliza o seletor em conjunto com o inversor off-grid, tá? Você vai aumentar a sua autonomia da bateria drasticamente. Enquanto que se eu tivesse apenas o banco de bateria, eu teria só 4,2 horas de autonomia. Isso melhora a autonomia, tá, do sistema. Isso também melhora a vida, aumenta a vida útil da bateria, pois suas descargas não estão sendo tão profundas. Então, a operação com o seletor fotovoltaico só traz, e o inversor off-grid só traz benefícios aos integradores. Para realizar a compra, tá? Nós hoje já vamos disponibilizar na plataforma a compra, a cotação, tanto do inversor off-grid quanto do retrofit. Então, aqui para você realizar cotações na nossa plataforma de vendas, você vai nesse menu lateral, aba Minhas Cotações, e vai selecionar a opção retrofit. Logo após, você vai selecionar a tensão de saída das suas cargas de backup, a potência máxima do backup, tá? Só um detalhe, tá? Se você estiver operando com cargas indutivas, motores, a potência máxima a ser considerada do inversor máxima de saída, devido aos picos de partida, se você não estiver trabalhando com um soft start, você tem que considerar 1/3 da potência de saída, tá? Aqui vamos dizer para cargas normais, então posso selecionar 3 kW ou 5 kW de potência de saída. E aqui eu vou, conforme o meu dimensionamento, e a autonomia DOD, considerando a autonomia DOD em minha carga, eu chego aqui ao meu banco de baterias. Tá? Então, meu banco de baterias, eu posso ter um banco com 4 baterias de 12 volts, 2 bancos, 3 bancos ou 4 bancos de bateria, tá? As capacidades vão variando de 220 ampere-hora até 880 ampere-hora, tá? Dependendo da sua aplicação. Aqui também agregamos mais um item, se você quiser adicionar, vamos dizer, estrutura metálica, você também pode selecionar o seu tipo de telhado. Aqui tem um aviso, tá? Por questões tributárias, somente serão vendidos em conjunto com módulos fotovoltaicos. Isso é para ajudar o integrador, tá? Para você poder se beneficiar do ICMS, do desconto do ICMS. Então, isso vai ser vendido como um kit fotovoltaico, tá? Então, você vai poder aproveitar desses benefícios. Quando você clicar em gerar sistema, vai aparecer aqui, vamos dizer, a lista de materiais. Se você já tiver o String Box integrado na sua instalação, você pode retirar aqui, você pode deletar o String Box aqui da sua cotação, e também você pode ajustar alguns itens da mesma, tá? Só um detalhe, esses 3 módulos fotovoltaicos incluídos aqui, como eu falei, talvez não correspondam ao string seu que você está utilizando já no seu sistema que já está instalado. Então aqui, ou você pode guardar esses módulos ou utilizar numa outra instalação. Vamos agora para as dúvidas, tá? Espero que vocês tenham gostado. Vamos verificar as dúvidas e tentar auxiliar os nossos clientes.
Bom, primeiro de tudo, parabéns pela apresentação, Rogério. Lembrando que nossa apresentação ela vai ficar no YouTube, certo? Então, futuras dúvidas sempre surgem, é um material que vai ficar disponível. Pessoal, antes de passar para as dúvidas, eu gostaria só de destacar o o correto dimensionamento dos cabos da bateria, certo? Porque como a corrente delas são bem alta, então a gente tem que ter um cuidado aí. Eu não sei se você se importa, Rogério, de voltar no diagrama que mostra a bateria rapidinho. Então, então ali, ó, pessoal, a gente vê que esses cabos, a gente sugere 25 milímetros quadrados. Só que, claro, isso daí vai depender da distância, né? A gente sugere sempre deixar o mais próximo possível do nosso inversor, mas isso varia de projeto para projeto. Esse cabo aí pode ser recalculado. A gente tem que ter bastante atenção com isso, certo? Uh, Podemos passar para as dúvidas agora, então. Eu gostaria de começar com a dúvida do nosso colega Gerson. O seletor fotovoltaico, Rogério, ele é automático ou ele precisa de algum acionamento manual? Ok, vamos voltar aqui. Obrigado pela pergunta, Gerson. O seletor, ele é automático, tá? Você não precisa ir lá na casa do cliente, não, ou o próprio cliente ir manualmente e mudar de posição, vamos dizer, ou através de uma chave, selecionar o string. Aqui, ó, ele é feito de, aqui atrás, né, que não aparece aqui, atrás aqui dessa chapa metálica, nós temos dispositivos, tá? São contadores especiais utilizados, tá? Para, vamos dizer, para aplicações como carros elétricos, são contadores especiais para ACC, tá? Que estão conectados ao nosso controle, tá? E esse controle, ele detecta automaticamente que a rede, acabou a rede, ele tem 10 segundos, ele realiza, depois de 10 segundos, desconecta os módulos do inversor on-grid e conecta esse string de forma automática na entrada, vamos dizer, fotovoltaica do inversor off-grid. Retornou à rede, em 10 segundos, ele aguarda 10 segundos, confirma que a rede voltou, envia um outro comando para esses contadores, tá? Um relé de contato seco aqui envia para esses contadores, e ele faz a operação inversa, ele desconecta os módulos fotovoltaicos da entrada do inversor off-grid, conecta automaticamente no inversor on-grid. Certo, Gerson, acho que era isso a sua dúvida, né? Agora a gente tem uma dúvida aqui do nosso amigo Francis. Ele pergunta o seguinte, Rogério: como que é o tempo de carregamento das baterias comparada com o sistema off-grid, certo? Ele diz que tem um tempo no carregamento do off-grid e como que é esse tempo? É mais devagar, ele é mais rápido comparado ao sistema totalmente off-grid? Ok? Boa pergunta. Vamos continuar aqui nesse desenho. Então, né, aqui você está trabalhando como backup, ok? Então, o fabricante de bateria, tá? O que você tem que se preocupar com o tempo, você antes de se preocupar com o tempo de recarga da bateria, você tem que se preocupar com algo que quase todo mundo presta atenção, que é a corrente máxima de carga da bateria. Os fabricantes de bateria de chumbo ácido, eles determinam ali que essa corrente pode ser entre 10 a 20% da capacidade do meu banco. Então, aqui, se o meu banco for de 220 ampere-hora, eu só vou poder carregar aqui entre 22 a até ali 44 amperes. Eu tenho que limitar essa corrente, senão eu vou danificar o meu banco. No sistema off-grid é um pouco diferente. Eu tenho um banco de bateria extremamente grande, tá? Então, esses meus 10 a 20% da capacidade total, geralmente é a corrente máxima, tá, de saída do meu controlador de carga. Tá? Nesse caso aqui, como que é feita a carga da bateria?
nós limitamos a corrente da bateria, tá? Vamos para um outro slide aqui. Aqui, essa dúvida é bem importante. Então, quando nós temos rede, esse inversor off-grid já possui um carregador interno, então a carga da bateria pela rede é feita de forma lenta, pois nós limitamos a corrente aqui no banco de 220 ampere-hora em 22 amperes. Se a minha bateria, vamos dizer aqui, ela descarregou, vamos dizer aqui, até metade do meu banco, vamos dizer aqui que descarregou 100 ampere-hora, com 22 amperes carregando, eu vou demorar um pouco pelo CA, tá? Pela rede, e respeitando a regra do 20 a 30, de 10 a 20% da corrente máxima de carga, eu vou demorar umas 5 horas, quase 5 horas para carregar, um pouco mais de 5 horas para carregar o meu banco, tá? Mas um detalhe, o seletor, ele já teve um papel fundamental aqui em não deixar minha bateria descarregar tanto. Então, isso aí você tem que levar em consideração. Você não descarregou também tanto sua bateria, porque o seu, claro, cada caso é um caso, mas o seu módulo fotovoltaico, ele segurou mais a carga da sua bateria e não deixou ele descarregar tanto. Então, isso também tem que ser levado em consideração. Mas aqui, se for uma descarga completa, vamos dizer, descarregou 220 ampere-hora, carregando com 22 amperes, uma carga profunda, vai demorar umas 10 horas para carregar pela rede. Perfeito, Rogério. Como você mesmo disse, isso vai depender de cada projeto, né, de cada configuração de potência, de energia das baterias, enfim, depende do projeto. A gente tem uma dúvida aqui do nosso amigo João. Rogério, vai ter alguma lista de compatibilidade de inversores com a solução retrofit? Nós podemos criar essa lista, né? Mas o que deve ser feito e respeitado aqui, né? Você tem que respeitar essas regrinhas aqui, né? Primeiro, com os inversores PHB, vamos dizer, se você respeitar essa regra de um string por seletor e tensão desse string menor que 500 volts, você pode utilizar com os inversores, todos os inversores da PHB, desde que você respeite essa regra. Então, vamos dizer, se você utilizar até com inversor trifásico, alimentar cargas monofásicas, se o seu string não ultrapassar essa tensão, você pode aproveitar um string até de um inversor trifásico. Então, esses arranjos, essas dúvidas, vocês podem tirar com os telefones que deixaremos de contato para vocês, e a gente vai vendo caso a caso. Vocês puderam reparar que a solução é bem flexível e pode ser utilizada de várias maneiras. Então, futuramente também faremos webinars com soluções trifásicas de backup e também inversores conectados em paralelo para cargas, vamos dizer, mais com potência elevada. Perfeito. Sempre lembrando, né, do uso da string box, mesmo quando o inversor já tiver a string box, né, a gente precisa fazer a proteção dos módulos. Rogério, nós temos a dúvida aqui do nosso amigo Everton. Existe possibilidade do lançamento de apenas um inversor com todas essas funcionalidades, ou seja, um inversor que agregue, né, a bateria, o backup, a rede da concessionária, tudo no mesmo equipamento? Sim, inclusive na Intersolar nós vamos mostrar esse inversor, que seria, vamos dizer aqui, vamos um pouco mais para frente, alguns slides, seria um inversor híbrido compacto, que nós vamos mostrar, né? Mas nós não faremos, vamos dizer, o nosso inversor é essa solução aqui, tá? Que é um inversor on-grid com 4 portas. A única diferença do nosso off-grid é que ele também injeta na rede tanto do módulo com a energia do módulo fotovoltaico quanto da bateria. O grande gargalo daqui, né, é que ainda a gente está trabalhando aí na nova resolução 004/2011 do Inmetro para poder certificar esse inversor, tá? Tanto esse como de 3 portas, que é uma outra solução de inversor híbrido. Então, essa nossa solução retrofit é uma solução para utilizar em soluções já existentes. Você pode até colocar numa solução
já, vamos dizer, nova, mas o que ocorre aqui, o grande problema é que nessa solução ainda não pode ser comercializada, porque eu ainda tenho que testar o antilhamento quando eu estou injetando da bateria na rede. Então, esses detalhes não tem, vamos dizer, na norma de inversores on-grid, tá, sem bateria. Então, primeiramente, a solução all-in-one, injetando na rede, que seria um produto único, em breve, com a nova resolução do Inmetro, que já vai comportar esses testes de bateria, com o inversor on-grid, nós já teremos para comercializar esse inversor. É uma solução com tudo em um produto só, inclusive a bateria, a gente não acha tão interessante, porque a vida útil da bateria é bem elevada em relação ao do inversor. Se você tiver um armário único com tudo, tiver um problema de inversor, você vai ter que devolver todo esse armário, ou fazer desconexões complexas. Então, nós teremos a bateria de lítio separada do inversor, tá? E o inversor 4 portas, com o inversor all-in-one, que exibiremos na feira. Certo, obrigado, Rogério. Eu gostaria já de fazer um link dessa nossa pergunta com a pergunta agora do nosso amigo Ricardo. Ele questiona o seguinte, ó, no projeto para concessionária, se eu vou apresentar o projeto já da primeira vez, ou seja, eu vou apresentar tudo para a concessionária, eu não tenho nada instalado, é isso que eu quero dizer. O que eu devo apresentar? Ok? Infelizmente, hoje em dia, vamos dizer, quando você entra com um projeto com a concessionária, se você entra até com, vamos dizer, com o registro do Inmetro, todas as especificações corretas, ainda você tem seu projeto negado, tá? Se você, vamos dizer, colocar as informações desse inversor híbrido, primeiro, o cara da concessionária, o técnico da concessionária, nem vai entender do que se trata e vai reprovar por não entender do assunto, tá? Aqui nessa figura, tá? A grande diferença desse inversor para o inversor off-grid é que ele não injeta na rede a energia, ok? Então aqui, na verdade, você está colocando um no-break na sua casa, tá? No caso, esse aqui seria um no-break offline standby. Quando eu tenho rede, ele apenas dá um curto-circuito daqui para a carga, tá? Com os relés internos e fica operando como um no-break. Ocorreu a ausência de rede, eu comuto aqui a minha saída para desligo da rede, ligo na saída do meu inversor e estou alimentando as cargas. Então, seria muito... a gente não está fazendo nenhuma malandragem, nem nada, escondendo, não citando isso para a concessionária, porque o grande problema com a concessionária é essa energia que você injeta na rede. Aqui você está atrapalhando, não atrapalhando a concessionária, mas você está mexendo com a rede da concessionária, você está injetando energia. Como você aqui colocou apenas um no-break na sua casa, com entrada fotovoltaica, você não precisa, e as suas cargas já estão segregadas, separadas, você não precisa citar isso no projeto. Perfeito, Rogério. Acho que a palavra-chave aqui é que a solução no break acaba entrando como uma carga, certo? Aí, pelo lado do inversor, a gente precisa se preocupar com a atuação do antilhamento. A concessionária, geralmente, ela tem uma preocupação bastante forte com o antilhamento. E isso, todos os nossos inversores são testados antes de sair daqui, para que o antilhamento atue no evento de falta da rede. Vamos passar para a nossa próxima pergunta, do nosso amigo Jaime. Rogério, o string ligado no off-grid não fará mais parte do projeto on-grid? Quero dizer, quando eu faço a instalação da solução, eu perco estes módulos ou eu aproveito eles de alguma forma? Boa pergunta. Então, ali você não vai perder o string box. Vamos para uma figura aqui bem próxima. Esse seu caso aqui, ó. Eu já tenho aqui o meu string. Você pode reparar a funcionalidade do seletor. Então, o string aqui, eu tenho o DPS aqui em Y, tá protegendo o módulo. E aqui já está conectado no meu BEP, já está protegido. Então, a entrada do meu módulo
já está protegida, tá? E também sendo seccionada aqui por meu interruptor seccionador. Na saída do meu string box, entra aqui no meu seletor, tá? O meu seletor, quando eu tiver rede, eu vou conectá-lo aqui os módulos fotovoltaicos na entrada do meu inversor on-grid. Então, aqui o string box, ele protege tanto na hora vamos dizer, da comutação para o inversor on-grid. Quando ocorre a falha de rede, automaticamente eu comuto os módulos para o inversor off-grid. E o meu string box, você pode ver que ele continua com o seu DPS aqui, fusíveis, protegendo a entrada do meu seletor. O meu seletor só é um selecionador, um direcionador de energia do meu string. Meu string é único, o mesmo para os dois, só que a gente trabalha de uma forma inteligente que não fica desperdiçando energia do módulo na ausência de rede. Acabou a rede, eu não estou utilizando a energia do meu string, eu pego o comuto para o meu inversor off-grid e continuo aproveitando de forma isolada essa minha energia. Perfeito. Vamos passar para a nossa próxima pergunta. Nosso amigo Antônio questiona aqui, vai existir algum número máximo de baterias? Existe alguma limitação quanto ao número máximo, quanto à forma de ligação delas, alguma coisa do tipo? Sim, aqui o limite máximo aqui das baterias, tá? Você pode paralelar aqui, tá? Isso aqui é a especificação do fabricante de baterias que a gente está trabalhando, no banco de 220 Ah. Você pode paralelar até 4 bancos, tá? Então aqui você montaria um banco como esse, teria aqui o seu interruptor seccionador, montaria um banco ao lado ou numa estante, aí você ligaria em paralelo corretamente positivo e negativo. Outro banco também ligaria em paralelo positivo e negativo. Então, o seu limite para essa bateria chumbo ácido seria de 880 ampere-hora, tá? Com baterias de lítio, 48 volts LV, também nós teremos limitações, serão mostradas em outros webinars. Perfeito. A nossa amiga Emanuele aqui e o nosso amigo Marcel têm perguntas que eu acho que se encaixam. Eu vou tentar elaborar uma pergunta só. Eles gostariam de saber, Rogério, como que a gente faz a seleção das cargas prioritárias? Ou seja, a potência das cargas, se tem algum tipo de carga que a gente não pode estar ligando, se existe algum tipo de cuidado que a gente tem que fazer na hora de selecionar essas cargas prioritárias. Ótima pergunta. Sim, você deve tomar alguns cuidados, sim. Primeiro, se as suas cargas são indutivas, se são motores, tá? Por exemplo, você tem um motor, por exemplo, como eu comentei anteriormente, se você tiver motores, para um inversor conseguir partir, e você não tem um soft start nesses motores, você vai ter, ou você coloca um soft start, tá? Que ele suaviza o pico da partida do motor. Agora, se você não quiser colocar no soft start, você pode conectar até 1/3 da potência de 5.000 watts aqui em relação à potência, tá? Os CVs da sua carga, tá? Então, por exemplo, aqui um inversor de 5.000 dividido por 3 ali daria 2.000 e poucos watts, tá? Em potência, daria ali mais ou menos, vamos dizer assim, eu conseguiria com um inversor de 5.000 watts alimentar até mais ou menos 2 CVs ali de carga motor, tá? Outro detalhe, que cargas que eu devo separar? Você deve selecionar, essa talvez seria a parte, vamos dizer, mais complexa do seu projeto, em você desmembrar as cargas, porque você vai ter que criar um novo quadro, tá? E colocar as cargas que são prioritárias, como o nome próprio diz. Vamos dizer, uma TV que o seu cliente quer que fique ligada, a geladeira, um portão eletrônico, tá? Então, você tem que primeiro avaliar todas as cargas, a simultaneidade dessas cargas. Por exemplo, você coloca 10 cargas, mas as 10 cargas não ficarão ligadas ao mesmo tempo. Então, você tem que ter esse bom senso. Por exemplo, você colocou 10 cargas, mas metade da potência fica ligada, então você vai, por exemplo, o total das minhas cargas dão 7 kW. Só que na simultaneidade eu vou ter apenas, da combinação das minhas cargas, 3 kW.
Então, o inversor de 5 kW é razoável para essa aplicação. Quanto a esse quadro separado, então, você tem, ou vamos dizer, você pode, algumas aplicações que a gente já fizemos de híbrido, tá? Nosso híbrido anterior, o cliente disponibilizava uma tomada geral, tá? E passava mais alguns cabos para algumas cargas especiais. E deixava bem claro para o cliente, ó, na hora da ausência de rede, essa carga aqui é carga de backup e você só pode utilizar as cargas pré-determinadas, tá? Perfeito. Pessoal, lembrando que esses diagramas aí a gente vai divulgar no nosso site, como a gente sempre faz com as instalações on-grid também, certo? Para encerrar, Rogério, eu tenho aqui a pergunta do José, que eu achei muito interessante. O monitoramento agora do sistema que é também o no break, o retrofit solar, certo? Ele vai funcionar como efeito on-grid, ele vai agregar mais funcionalidades, a pessoa vai ter mais acesso, vai ter mais informações, alguma coisa do gênero. Não, infelizmente, o nosso inversor off-grid não vai ter o monitoramento, tá? Vamos dizer, ele está operando ali numa condição de emergência, nós infelizmente não teremos nessa solução o monitoramento, mas se o inversor on-grid, por exemplo, num caso que nem esse, ainda tiver com os módulos fotovoltaicos um string conectado no mesmo, eu consigo verificar, vamos dizer, alguns detalhes, mas via o nosso monitoramento do nosso inversor on-grid, tá? O nosso híbrido modular que exibiremos na Intersolar, ele vai possuir o monitoramento e a solução completa para a sua, vamos dizer, aplicação. Infelizmente, esse inversor off-grid não tem um monitoramento. Mas uma informação interessante que eu posso te falar que ele possui o data log de todas as informações armazenado, tanto grandezas quanto alarmes. Então, vamos dizer, você não tem um monitoramento, mas eu posso gravar, eu posso configurar o data log, então eu posso coletar depois via USB aqui, tá? Todas as informações periódicas que ocorreram de falha, para não ficar completamente sem informação do que ocorreu.